bicho tá pegando aqui pro lado do Alexandre de Moraes nos Estados Unidos, pessoal. Eu vou trazer aqui uma matéria com a Ana Paula Henkel, aqui da revista Oeste, falando justamente sobre isso, né? Sobre o Alexandre de Moraes tentando se defender nos Estados Unidos para reverter, né, a lei Magnitsky, que é aquela pena de morte para pena de morte financeira para a pessoa que a recebe, mas que ele não vai conseguir reverter essa situação, né? Nenhuma pessoa até hoje que a lei Magnitsky foi aplicada conseguiu reverter esse tipo de implementação. Pessoal, os americanos podem até falar, tudo bem, você está no seu direito de apresentar a sua contestação, porque os Estados Unidos, né, você tem os seus direitos preservados, né, ao contrário de muitas vezes o que acontece aqui no Brasil, porém, é muito difícil que o Alexandre de Moraes consiga reverter uma decisão, porque normalmente os Estados Unidos fazem um amplo estudo e varredura na vida da pessoa sobre os atos que ela fez, pessoal, antes de aplicar a lei Magnitsky, justamente para não injustiçar as pessoas, né? Então, quando a pessoa recebe a aplicação da lei Magnitsky, até hoje não teve nenhum caso de reversão. Então vamos ouvir aqui a Ana Paula Henkel, justamente falando sobre isso. Já peço uma ajuda para que você já curta o vídeo para aumentar a divulgação desse vídeo aí. E vamos lá, sem mais delongas. Vamos para a Ana Paula Lacombe, Henkel. recomendo muitíssimo aos nossos queridos amigos aqui do Domingo uma entrevista que fizemos essa semana no Oeste Sem Filtro com o Dr. Aragão, que é um advogado aqui dos Estados Unidos, uma entrevista em português, ele é brasileiro, e ele é especialista na lei Magnitsky, em sanções. Olha, é riquíssima, riquíssima a entrevista, e ele detalha assim, o passo a passo, o que acontece no dia 2, no dia 5, no dia 10, no dia 15. E tem Olha uma isso. hora que as sanções elas entram no piloto automático. Não adianta chorar, não adianta pedir, não adianta bater a porta da Casa Branca, não adianta. Elas entram literalmente no piloto automático de todo o sistema. E aí muita gente está falando de uma possível contestação do Alexandre de Moraes, né? Não, ele está trabalhando nos bastidores para contestar Uhum. o que foi Tá aí, ó. apresentado para que as sanções fossem aplicadas. Olha, se ele apresentar uma contestação, nós sabemos muito bem aqui não tem essa nos Estados Unidos, não, a gente não vai ouvir o outro lado. Os americanos podem até falar, não, tudo bem, você está no seu direito de apresentar a sua contestação, nós vamos ouvir. Agora, ele precisa apresentar uma montanha e meia, porque existe uma montanha de provas, evidências, testemunhas e tudo Olha aquilo que isso. nós, no Brasil, já estamos acostumados, inclusive, todos os desmandos, as barbáries do Alexandre de Moraes, tudo isso foi documentado e apresentado para os americanos. Então, o Alexandre de Moraes vai ter que apresentar uma montanha e meia dizendo que aquela montanha toda é tudo mentira. Pessoal, o que a Ana Paula Henkel está falando é justamente isso, né, que foi feito um documento, um dossiê amplo e farto de provas contra o Alexandre de Moraes, né, e é impossível que ele consiga desfazer todas essas provas que pesam contra ele lá nos tribunais americanos, né, de censura do Rumble, censurar redes sociais de americanos, né, de brasileiros que tiraram a cidadania americana, e por aí vai, a gente sabe de tantas outras coisas aí que aconteceram é, através do Alexandre de Moraes, né? Então é muito difícil, né, que ele consiga provar que, na verdade, ele foi injustiçado de alguma forma, ou que isso não procede, né? Porque tem uma ampla lista aí de provas, evidências, tudo que mostram que o Alexandre de Moraes fez o que fez realmente, né? Então é muito difícil de provar o contrário. Isso que a Ana Paula Henkel está falando aqui. Vamos continuar aqui com ela. Que aquilo tudo ali é invenção das pessoas. Muito difícil Alexandre de Moraes reverter esse caminho dessas sanções, muito difícil. E, mais uma vez, nós vamos deixar muito claro para todos aqueles que gritam, essas sanções, elas ameaçam a soberania do Brasil. Ninguém está ameaçando nada. É o que o Consta disse. Olha, você tem o direito de dizer, qualquer banco no Brasil tem o direito de falar, não vamos aplicar as sanções Magnitsky, porque a nossa excelência magnífica, aqui com perdão do trocadilho, é o Alexandre de Moraes. E tudo bem. Só que vocês não vão participar da festa. Só isso. Você pode até querer ignorar a realidade, mas não tem como ignorar as consequências da realidade. E a lei Magnitsky
simplesmente acabou com a vida financeira do Alexandre de Moraes. E é um baita aviso para todos os outros que estão no Brasil e que seguem alimentando todos os caminhos desse regime totalitário de pura perseguição política. Perseguição política, violação dos direitos humanos. Essa é a principal expressão que eu escuto aqui dos americanos em relação ao nome Alexandre de Moraes. Violação dos direitos humanos. Muito difícil reverter isso. E aí, pessoal, então a Ana Paula Henkel está falando justamente que o Alexandre de Moraes é taxado como violador de direitos humanos, né? Isso serve para os Estados Unidos e todos os países aí desenvolvidos, aí, democracias fortes no mundo, também não vão querer um violador de direitos humanos em suas terras, né? Então pode-se esperar que Europa, aí, Austrália, entre outros, sigam esse padrão americano de bloqueio do acesso do Alexandre de Moraes a demais continentes também, né? Pessoal, me diz aí se você chegou até aqui no vídeo, o que você acha disso, né? Aproveita aí para se inscrever no canal, habilitar o sininho, ajuda aí na divulgação desse vídeo só clicando no like, aí você já ajuda, já dá um alcance aí, e não esquece de deixar aí o seu comentário. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê logo mais em um próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.